Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Ricardo do OQM. Estamos aqui para mais um episódio de podcast, né? Recebendo hoje aqui o Dr. Marcelo Cabral, que é geriatra aqui em Recife. Dr. Marcelo, além de ser um geriatra muito competente, cuidou pessoalmente dos meus pais, então é um cara realmente muito querido. E aí, Dr. Marcelo, um prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu, Ricardo. Tenho visto os podcasts da Ortopedia OQM e é um sucesso mesmo, né? Então, para mim é um prazer estar aqui nesse momento para a gente discutir essa inter-relação geriatria e ortopedia. É isso aí. Doutor Marcelo, e a gente sabe que parece óbvio, né? Uma relação geriatra-ortopedia parece muito óbvio que é uma coisa que tem que ser junto, tem que ser perto, mas a gente acaba não percebendo tanto isso na prática em algumas situações. E aí o motivo que a gente pensou nesse podcast foi justamente trazer alguns temas da geriatria, alguns temas que a gente encontra no nosso dia a dia, mas que a gente muitas vezes não tem aquele jeito, aquele jeitinho de lidar com aquela situação, de conduzir aquela situação. E aí a gente trouxe aqui o senhor para a gente poder discutir um pouco sobre isso. E a primeira coisa que eu queria falar aqui hoje com o senhor era com um tema que é muito batido para a gente que é ortopedista, que é justamente a osteoporose. Então a gente lida muito com o paciente que tem osteoporose, a gente tem várias fraturas aí que são tipicamente fraturas osteoporóticas, né? Fratura do fêmur proximal, fratura da coluna torocolombar. E esses pacientes, eles chegam para a gente ou já com a fratura, ou até com um diagnóstico, querendo ali alguma orientação. E aí o que eu queria saber primeiro aqui do senhor é, a gente tem alguma novidade em relação a diagnóstico de osteoporose? A gente tem alguma coisa nova, alguma coisa recente que já está sendo colocada em prática? Como é que a gente pode fazer o diagnóstico da osteoporose? Excelente pergunta, até porque a definição de osteoporose, além da redução da massa óssea, é a redução da arquitetura óssea. Como é que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo hoje? Imagina hoje construir uma parede. Além dos tijolos, tem uma estrutura de aço, né, de concreto que vai segurar todos os tijolos. Então, isso é uma estrutura malhada e o cimento vai completando aquela estrutura. Então, a osteoporose é uma redução da massa óssea e da arquitetura óssea. E daí vem o primeiro questionamento. O tratamento da osteoporose age basicamente no aumento da massa óssea. E não há até então tratamento para melhorar, fortalecer essa arquitetura óssea. Mais uma vez, em relação à analogia, eu posso aumentar a quantidade de cimento, mas eu não consigo hoje aumentar aquela estrutura de aço que segura o cimento. Então, a gente vai abordar alguns aspectos, né? Os riscos e benefícios do tratamento, por quanto tempo vamos tratar, se eu prolongo demais, tem algum risco para o meu paciente. Isso vai ser um assunto ao longo da nossa conversa. O segundo ponto importante é que pacientes com osteoporose, eles têm um maior risco de fraturar, ponto. Mas se eu tiver um olhar inverso, eu peguei todo mundo que fraturou, quando eu vou olhar, a maioria tem osteopenia. Até porque a quantidade de pacientes com osteopenia é muito maior do que pessoas com osteoporose. Daí, não tão recente, pegando um pouquinho o modelo do risco cardiovascular em 10 anos do score de Framingham, eu acho que todo mundo está nos escutando, já escutou esse nome, né? A gente calcula o risco de ter um evento cardiovascular em 10 anos. Criou-se também um score do risco de fratura em 10 anos. E esse score chama FRAX, F-R-A-X, né? Exatamente em inglês, risco de fraturas, né? Avaliação do risco de fraturas. E a partir de não só a densidade mineral óssea, mas todos os fatores de risco, né, que levam à redução da massa óssea, a gente calcula e avalia quais pacientes com osteopenia devem ser tratados. Então, eu queria que ficasse esse conceito hoje. Osteoporose se trata, ok, mas quais pacientes com osteopenia a gente deve tratar? Então, é simples, não vai aqui mostrar, mas quem quiser acessar, só colocar no Google FRAX, vai aparecer lá a página do Frax, escolhe a população que até então não tinha, população brasileira, escolhe Brasil e só preencher e avalia o risco de fraturar em 10 anos. Então, o que há de novo hoje é usar, não tão novo, mas usar a ferramenta Frax em quem tem osteopenia e em seguida vamos discutir quais drogas a gente vai usar, seja na osteopenia, seja na osteoporose, para tratar e evitar que o paciente chegue a você já fraturado.
Isso. E a gente sabe que quando o paciente tem uma fratura, isso aí já gera uma série de possíveis complicações para ele, aumenta o risco de mortalidade, aumenta ali a chance de ter uma síndrome da fragilidade, que a gente vai falar um pouco mais aqui na frente do podcast. E como é que a gente faz ainda esse diagnóstico da osteoporose e osteopenia? A gente continua se baseando na densitometria? A gente está utilizando alguma ferramenta nova? Como é que está sendo isso aí? Excelente pergunta. Existem vários outros tipos de ferramentas diagnósticas, mas a mais validada mundialmente ainda é a densitometria óssea de coluna, colo do fêmur e podemos partir também para o rádio distal. Existem alguns critérios de utilizar o rádio distal, principalmente os grandes obesos, tá? E suspeita de hiperparatiroidismo. Mas, de uma maneira geral, na minha prática, eu acabo utilizando como mais um sítio de avaliação de massa óssea, que é o rádio distal, até porque existe uma grande quantidade de falso positivos quando se avalia a massa óssea em pacientes idosos. Até porque a espondiloartrose, a artrose da coluna lombar, ela falsamente dá uma massa óssea maior e isso dá uma falsa impressão que esse paciente tem uma massa óssea boa, com baixo risco de fraturar, o que não é verdade. Para tentar reduzir isso, nós podemos usar uma incidência lateral. Então, cabe a nós, né, médicos, solicitadores de exames, quando for descrever e sabidamente saber que nossos pacientes já têm uma osteoartrose importante, pedir uma incidência dos raios lateral, que a gente consegue ter uma avaliação um pouco melhor, mas ainda não ideal, da massa óssea da coluna lombar. Mas veja, quando se fala densitometria óssea, eu falo avaliação de massa óssea e eu estou esquecendo de ferramentas que avaliam a arquitetura. Então, até então, a gente tem essa avaliação apenas da massa óssea, tem estudos já avançando para que a gente possa avaliar a arquitetura, mas falta um tratamento farmacológico objetivo que haja na arquitetura. Perfeito. E a gente mantém ainda aquela relação de comparar o valor daquele paciente, o resultado daquele paciente com a mesma faixa etária, com uma faixa etária, diferente da dele. Como é que está isso atualmente? Perfeito. Quando nós pegamos uma densitometria óssea, tem lá o T-score e o Z-score. Então, o T-score é quando a gente avalia a massa óssea daquele cidadão, do sexo masculino e feminino, com o indivíduo, geralmente dos 30 anos, que é o pico de massa óssea do mesmo sexo. Então, eu comparo a minha massa óssea no momento com o indivíduo a partir de 30 anos. Lembrando que eu só posso chamar osteoporose qualquer perda de massa óssea maior do que 2,5 desvio padrão em indivíduo acima de 50 anos de idade. Se eu faço uma densitometria óssea por qualquer motivo, indivíduo de 40, 45 anos, eu não posso usar esse termo osteoporose. Eu vou dizer que existe uma baixa massa óssea. Então, fica esse outro critério, que é definir a osteoporose, né, como uma redução de 2,5 desvio padrão em relação ao pico de massa óssea, que se dá geralmente aos 30 anos de idade, mas em indivíduos a partir de 50 anos, tá? E lembrando também que existe uma outra avaliação que é o Z-score. E qual a importância de eu comparar minha massa óssea com indivíduos da mesma faixa etária? É para avaliarmos exatamente o secundarismo, causas secundárias de perda de massa óssea. Então a gente sabe que a principal causa ainda hoje é esse declínio hormonal, seja a menopausa mulher, seja a andropausa ou o DAEM, que é o declínio androgênico do envelhecimento masculino, ainda é a principal causa de perda de massa óssea. Mas várias outras causas de perda de massa óssea, e aí que o Z-score vai nos ajudar. Será que é só uma causa hormonal ou tem uma causa secundária? Seja ela o tabagismo, artrite reumatoide, drogas como anticonvulsivantes, corticoides, né? Então, outras causas, o Z-score entra nessa avaliação e quando muito alterado, opa, existe talvez uma causa secundária e é importante avaliar, pedir um PTH, pedir uma calciúria em 24 horas, todo aquele perfil osteometabólico. Interessante. E só para comentar uma coisa aqui que é mais do nosso dia a dia, né, da ortopedia, a gente durante a residência, na prática clínica da gente, a gente pega uma radiografia, por exemplo, que a gente vê um afilamento da cortical óssea, e aí a gente fala assim meio que
intuitivamente, né? Ah, esse paciente tem uma osteoporose importante, olha como a cortical dele é bem fininha. E já tem alguns estudos que estão tentando comparar esse dado clínico aí de medir a cortical óssea com a densitometria. Então, estava num congresso recentemente agora, apresentaram um trabalho que era justamente uma comparação da densitometria com a radiografia, com a medição da cortical óssea. Então, pode ser que no futuro a gente tenha até uma relação aí interessante que sirva para a gente aplicar principalmente no SUS, né? A gente sabe que a gente tem Perfeito. poucos recursos no SUS, então se a gente conseguir uma relação que seja fidedigna para a gente conseguir aplicar isso com radiografias simples, pode ser que a gente comece a diagnosticar mais osteoporose e comece a tratar mais cedo também esses pacientes. Sem dúvida, estamos num país completamente heterogêneo. Infelizmente, uma densitometria, apesar de um exame simples, ela não é acessível a todos, tá? Então, assim como tem o ultrassom de calcânio, a radiografia para avaliar a espessura cortical, o que tornaria acessível a todos, acho que sim, é um exame muito mais simples que a densitometria óssea, tá? Eu sei que existem regiões bem mais distantes, né? Regiões do norte, até o nosso próprio interior, nosso estado e de outros estados do Brasil, né? Que talvez um pouco mais de dificuldade, mas sem dúvida mais simples do que a densitometria. Mas precisamos validar esses dados, né? Perfeito, Validar para que eu possa ter valores não só para diagnósticos, mas como resposta terapêutica, perfeito. tá? Então, quando a gente volta para a densitometria óssea, eu queria também dar um alerta para quem está nos escutando. Quando eu trato um paciente, eu não preciso ter essa resposta tão precoce em relação à densitometria, tá? Aguarda 2 anos, não precisa repetir com 1 ano. Então, nós podemos lançar mão de marcadores no sangue, tá? Para que possam nos ajudar a saber se tem ou não resposta terapêutica, farmacológica. E como grande parte das drogas são drogas antirreabsortivas, isso é uma outra classe, que é o teriparatide, que é uma droga que estimula a formação. Grande parte das drogas, eu acho que é o motivo da nossa conversa hoje, porque é mais acessível a todos e mais utilizado também, são as drogas antirreabsortivas. E a gente pode usar o CTX, o marcador no sangue, e a gente avalia a resposta. E geralmente uma queda maior do que 30 a 50%, isso vai de droga para droga, já significa uma resposta terapêutica, tá? Que é o colágeno terminal X. Então, se a densitometria não é acessível a todos, mas tendo uma ou daqui a pouco validando o raio-x, nós podemos usar o marcador e esse marcador pode servir como resposta terapêutica aos nossos pacientes. Muito bom, muito bom. E como é que a gente pode fazer um fluxograma de tratamento? Então, peguei um paciente que tem o diagnóstico de osteoporose, ele já tem indicação de tratamento, não é isso? Perfeito. E um paciente que tem osteopenia, a gente vai meio que fazer uma Isso. estratificação de risco para ele. Então, tendo isso aí em mente, como é que a gente trata esses pacientes? A gente vai usar sempre um inibidor da reabsorção? Como é que é isso? Perfeito, perfeito. Então, mulheres a partir de 50 anos e homem a partir de 70 anos devem ser solicitados densitometria para todos, tá? Marcelo, você solicita em algum homem antes de 70 anos? Vários homens. Depende se ele tem alguns fatores de risco, se usa algumas drogas, né? Se tem artrite reumatoide, foi um grande tabagista, etilista. Então, com esses fatores eu posso antecipar. Mas de uma maneira geral, para que fique claro, até ajuda na prova de vocês de ortopedia, acho que sim, acho que é um dos motivos aqui do nosso bate-papo, não só para o conhecimento geral, mas que ajuda também em relação às provas de vocês, né? A mulher maior que 50 anos, homem maior que 70 anos, densitometria óssea. Muito bem falado, osteoporose, ok, osteopenia, calcula o risco de fraturas em 10 anos e avalia se aquele indivíduo tem ou não indicação de tratamento. E aí dispomos basicamente hoje de 2 classes de drogas, né? Primeiro, os bifosfonatos, né? E segundo, os anticorpos monoclonais, tá? Principalmente o denosumab, tem um primo novo chegando, tá? Mas com pouca experiência prática ainda em relação ao denosumab. Mas droga acessível a todos, bifosfonato age lá, inibindo a ação do osteoclasto, inibindo assim a osteoporose, tá? Aliás, tratando a osteoporose, lembrando que o mecanismo, como é que eu posso dizer, o funcionamento ósseo, não sei se é a melhor palavra, funcionamento, mas é um processo dinâmico, formação, reabsorção, formação, reabsorção. Por quê? Porque eu preciso manter ainda esse osso, um componente elástico, para ficar tão duro como o vidro, por exemplo. Qualquer batida se espatifa. Então, já vem aí o primeiro cuidado
Depois que eu trato um paciente e quebro esse mecanismo dinâmico, ou seja, inibir essa reabsorção, a gente precisa ficar atento a esse assunto daqui a pouquinho, dos efeitos colaterais e dos cuidados com o tratamento da osteoporose. Mas, dentre as drogas, de maneira geral, os bifosfonatos são drogas muito mais acessíveis, inclusive o alendronato. A gente tem o alendronato, o risendronato e o ibandronato. E aí vem muita opinião pessoal, tá? Marcelo, qual é que você opta geralmente? Veja, ibandronato, estudos mostram ação basicamente a nível de coluna, a redução do risco de fraturas em colo de fêmur não foi tão superior ao placebo. Então, basicamente, eu uso o alendronato e o risendronato. Algumas questões em relação à ligação dessas drogas, né? Se mais reversível ou irreversível com o osteoclasto. Então, o alendronato, droga boa, barata, mas tem uma ligação irreversível com o osteoclasto. E essa ligação, eu explico depois, tem relação com aqueles efeitos colaterais, principalmente a fratura típica, quando se passa de 5 ou 10 anos. Daqui a pouco comentamos. Então, o risendronato, uma droga que pode ser usada semanal ou mensalmente, tem uma eficácia ótima e um excelente custo-benefício. Mas não tendo na prática de vocês, podem usar o alendronato, tá? A gente vai acompanhando, a gente vai mostrar a vocês como é que se acompanha, como é que se segue esse paciente está usando bifosfonatos. Então, drogas boas, baratas e uma droga mais cara, porém com excelente eficácia e baixos efeitos colaterais, é o denosumab, tá? A gente até tem uma experiência com o denosumab, porque a gente acaba utilizando essa droga para, não a gente diretamente, né? Isso vai mais para um oncologista clínico, para usar em pacientes que têm tumor de células gigantes, por exemplo. É um tumor ósseo, e é um tumor ósseo benigno, porém agressivo. Quando a gente quer fazer um downstaging desse tumor, né, para a gente poder fazer uma terapia menos invasiva, mais preservadora, a gente acaba usando o denosumab para tentar trazer esse tumor, inibir esse tumor, trazer ele para um estágio mais leve, vamos dizer assim, e Pra poder poder fazer um tratamento menos agressivo. E Perfeito. Não só a terapia neoadjuvante, como estás falando, como também para hipercalcemia da malignidade, tá? Então, é ótima droga, uso bastante na hipercalcemia e tem uma grande vantagem em relação ao bifosfonato, que é em relação à função renal. Então, se a gente está falando de pacientes mais idosos, não é? A gente tem que ter alguns cuidados quando se usa os bisfosfonatos, geralmente com clearance creatina acima de 30, tá? Menor que 30, ficaria mais seguro o denosumab, tá? Então, é uma outra vantagem do denosumab, né? É o uso com pacientes com uma função renal mais deteriorada, né? E, além disso, uma segurança e baixíssimo índice de efeitos colaterais e uso a cada 6 meses. Então, isso é uma droga muito boa, mas infelizmente pouco acessível. Mas eu queria também enaltecer uma droga que a gente já tem uma grande experiência de décadas de uso, barata e tão boa, que são os bifosfonatos, tá? muito bom, muito bom. E isso é importante porque a gente pega pacientes que estão fazendo acompanhamento, né? Mas às vezes já faz um tempo que não volta no reumato, no geriatra, que está cuidando da osteoporose dele, e ele está usando ainda o alendronato, e de repente ele está com a função renal alterada, e aí a gente já pode dar uma orientação, dizendo, ó, volta lá, vê se você agora não seria mais interessante trocar essa droga para um denosumab, alguma coisa assim. Então essa é uma informação que é muito Perfeito, importante. perfeito. Não só isso, mas avaliar a resposta. Então, não é apenas prescrever o remédio e fechar os olhos. Então, precisa acompanhar esse marcador que eu falei do CTX, assim como a resposta da massa óssea, que não precisa ser com 1 ano, pode ser com 2 anos. E se não houver resposta, a gente pode trocar. Então, a troca também pode ser por ausência de resposta, mas também após essa avaliação. Eu queria deixar claro, isso foi um grande alerta na pandemia de indivíduos que usam denosumab. Quando eu falei das ligações droga-osteoclasto, né? E aí tem uma grande vantagem e desvantagem. Mas a grande desvantagem do denosumab, isso é um alerta até do FDA, é que por ser totalmente reversível a ligação denosumab com osteoclasto, a parada súbita da droga, eu posso perder toda a massa óssea. Eu forço expressão, perder toda a massa óssea, mas eu posso perder uma grande quantidade de massa óssea quando eu não faço a troca. Então, se por acaso
um exemplo prático. Eu atingi a massa óssea, saí da minha osteoporose, estou com minha osteopenia, passei a fazer atividades físicas resistivas contra a resistência, né? Melhorou o estilo de vida, reduziu os fatores de riscos, e eu quero interromper, por exemplo, seja por tempo, seja porque atingi o objetivo. Eu preciso parar o Nizumab, ou seja, fiz com tempo zero. Ele tem ação em 6 meses. Com 6 meses, eu devo usar um bifosfonato durante 3 meses para que toda a massa óssea adquirida pelo Denosumab não se perca com sua parada. Então já vem aqui um outro conceito, que é o tipo de ligação droga-osteoclasto. Se é totalmente reversível, depois da ação dele e eu não faço nenhuma outra droga, eu posso perder a massa óssea. E qual a grande vantagem? A grande vantagem, e eu sou questionado semanalmente, é procedimentos dentários, né? A grande preocupação dos dentistas em relação à osteonecrose de mandíbula, tá? Então, Só um ponto que isso aí pode ser cobrado da prova da gente, né, a gente brincou aqui em relação à prova de título, isso aí é uma característica bem conhecida aí, talvez não tão comum, mas que é bem batido de ser cobrado em prova, não só prova de título, mas provas para quem vai prestar oncologia ortopédica, esse efeito colateral, entre aspas, vamos dizer, da necrose de mandíbula com o uso do denosumab. perfeito. Não só com Denosumab, também com Com bifosfonatos bifosfonato. também, mas como a gente recebe, e é um alerta tão grande, são cartas que nós recebemos semanalmente sobre o uso de drogas para o tratamento da osteoporose, né, versus procedimento dentário. Então a grande vantagem do Denosumab é que após 6 meses, idealmente no 7º ou 8º mês, então apesar de poder perder um pouquinho de massa óssea, dá muito mais segurança de se fazer um procedimento dentário do que o uso dos bifosfonatos. Então aqui ficaria uma grande vantagem. Então a desvantagem é a preocupação em relação a essa perda de massa óssea, por esquecimento, por não uso, por custo, e não estar atento a essa mudança do bifosfonato. Mas a grande vantagem é exatamente poder liberar o paciente com mais segurança, com redução do risco de necrose de mandíbula, quando eu faço o procedimento, né, após o 6º mês. Ou seja, se eu tenho ação de 6 meses, eu faço no 7º ou no 8º mês, e seria uma vantagem. E aí, só para entender o pessoal, como é reversível, eu volto àquele processo dinâmico. Então, na hora que eu faço, por exemplo, o implante dentário, esse processo dinâmico consegue ter maior fixação do pino, como eles usam o termo, né? E, consequentemente, depois do novo, digamos assim, novo dente, né? Novo processo dentário. Interessante. E aí vem uma outra pergunta aqui que é eu diria, um hot topic, assim, né? Porque o pessoal hoje em dia tá pegando muito nesse ponto aí, que é em relação à vitamina D e cálcio. Onde é que entraria a vitamina D e o cálcio no tratamento desses pacientes com osteoporose e osteopenia? E depois a gente leva para outro lado aqui, que é os pacientes que não têm hipovitaminose D. Será que eles precisam de vitamina D? É uma discussão muito grande. A gente vê que está existindo aí uma superindicação, talvez, de reposição de vitamina D. Então, queria que o senhor comentasse um pouco sobre esses dois aspectos. Ótimo. E eu acho que a pandemia trouxe grande preocupação, isso na mídia leiga, nas conversas de WhatsApp, mostrando a relação da vitamina D com o melhor da imunidade, e houve um abuso, eu vou usar esse termo, abuso, porque eu peguei vários pacientes com hipercalcemia e níveis tóxicos de vitamina D. Não por questões, como é que eu posso dizer? Não intencionais, digamos assim, mas o uso de altas doses com níveis tóxicos de vitamina D, que eram níveis acima de 100. Então, primeiro conceito que precisa ficar é qual é o índice pelo qual existe a hipovitaminose D. Por que esse número mágico de deficiência, insuficiência? Por que o número mágico de 30? Na verdade, quando fosse classificar as hipovitaminoses, existia, na verdade, uma relação inversa em relação ao PTH. Qual é o nível pelo qual eu vou reduzindo o nível de vitamina D e qual é o ponto pelo qual eu começo o IPTH. Então, esse é o primeiro critério de definição de deficiência de vitamina D. É o menor nível pelo qual eu começo a subir o meu PTH. Em vários estudos, esse nível foi em torno de 24, tá? Tem em torno de 22, outros com 19, né? E o outro critério foi, a partir de que valor eu começo a proteger
o meu paciente em relação a fraturas. Também variou de estudos para estudos, mas em torno de 25, 26, ou até 24. Daí, criou-se esse número de 30 como um número suficiente, que é um número que, a partir do qual, acima, eu estaria também reduzindo o risco de fraturas, porque vários estudos mostraram que a partir de 24, 25, 26, ou essa inflexão, essa subida do PTH, também estaria acima. Então, 30 foi o nível pelo qual criou-se essa segurança de redução de risco de fraturas e a gente conseguiria não elevar o PTH. Mas até quando? Até quanto de vitamina D? 100 é tóxico, mas se manter o nível entre 30 e 50 já seria suficiente. Então, reposição de vitamina D, ok. Em 2013, um estudo JAMA, isso foi um grande alerta para a gente, que lidava com pacientes com osteoporose, mostrou que em mulheres em pós-menopausa, isso foi o grupo de estudo, a reposição do cálcio, ela tinha aumentado o risco de fraturas. Porque a gente estava calcificando mais as artérias e então aumentava o risco de doença cardiovascular. Desculpa, eu acho que eu falei errado, que aumentava os fraturas, não. Aumentava o risco de doença cardiovascular. Perdoe. Então, criou-se esse alerta. Um ano e meio depois, um outro estudo não mostrou, mas criou-se esse alerta. E a gente, o que fazer com o nosso paciente? Como os níveis de cálcio diária, quantidade diária de cálcio de 1,2 ou até 1,5 gramas por dia é facilmente atingível com a alimentação, leite derivados e vegetais verdes. Quanto mais verde, mais cálcio, brócolis, alface, né, dentre outros. Opa, aqui eu consigo atingir facilmente, diferentemente da vitamina D. Infelizmente, o cardápio nosso não é rico em vitamina D. Basicamente, os peixes com alto teor de gordura, salmão, carvala, sardinha, óleo de peixe, né? Esses que teriam altos níveis de vitamina D, não faz parte do cardápio alimentar brasileiro. Então, assim, cálcio eu atingo facilmente com a dieta, vitamina D, infelizmente, eu não consigo atingir os níveis necessários através da alimentação. Daí partir para a suplementação e era a nossa dúvida, qual o impacto do sol nos níveis de vitamina D? Então, essa foi exatamente a minha tese de mestrado. Eu avaliei idosos, foram 330 idosos nos meses de dezembro a fevereiro, alto índice solar, alto verão em nossa região, e fiz uma correlação com a área exposta, usei aquela regra dos novos, dos queimados, né? E o tempo de exposição solar. E para nossa surpresa, a prevalência de hipovitaminose D chegou a 67%. Isso foi um grande alerta para a gente. Como é que eu moro em Recife, 8 graus sul em relação ao Equador, ou seja, estou muito próximo do Equador, alta incidência de raios solares nos meses de alto verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Fiz a correlação com a área exposta corporal e tempo de exposição solar. E mesmo indivíduos com mais de 1 hora de exposição solar diária tinham níveis de eficiência, tinham níveis abaixo do esperado. Ou seja, qual é a justificativa para isso? 2 justificativas. Uma é a cor da pele. Nós usamos a classificação de Fitzpatrick, que é a cor da pele que vai de 0 a 6, né? Albino 0, muito escurecida a pele, com muita melanina 6. E o nosso fototipo de pele mais prevalente foi 3 e 4. Então, foi um grande aprendizado. A melanina serve como fator de proteção solar natural. E o outro ponto é questões genéticas. Existe um transportador da pré-vitamina D até a primeira hidroxilação hepática, em que, por questões genéticas de proteção contra intoxicação, nós temos menores quantidades desse transportador. Então, nós temos em nosso meio uma grande prevalência de hipovitaminose, daí a necessidade de suplementação. Interessante. Então, o paciente que tem osteoporose, ele automaticamente ele vai receber, além do tratamento específico ali do alendronato, denosumab, que a gente já comentou, automaticamente ele já vai receber uma suplementação de vitamina D, talvez com ou sem cálcio, né? Ou ele vai receber apenas se ele tiver níveis deficientes de vitamina D. Apenas se tiver níveis de eficiência de vitamina D e reposição de cálcio naquele perfil de paciente que tem uma dieta mais restritiva, tá? Em que você pese risco-benefício, mas de uma maneira geral, ele tem muita restrição alimentar, não atinge aquela quantidade de cálcio, eu também acabo repondo cálcio para esse paciente. Perfeito, perfeito.
E eu acho que a gente pode passar aqui para um outro momento, mudar aqui, virar a página para um outro assunto, que é um assunto que me chamou a atenção nos últimos meses. Então a gente pegou, no consultório alguns pacientes que tinham problemas ortopédicos específicos, problemas ortopédicos como tinha tido uma fratura ou tinha tido uma úlcera que desenvolveu uma osteomielite numa falange, algo desse tipo. E os pacientes, eles tinham tido uma piora muito importante da funcionalidade. Eram pacientes que, por mais que tenham tido uma lesão ortopédica significativa, né, mas eles pioraram muito da qualidade de vida, da função, da independência. E aí, esse foi uma situação que me despertou para uma síndrome, né, que eu já tinha ouvido falar, mas não é do dia a dia do ortopedista, que é justamente a síndrome da fragilidade do idoso. E aí eu queria saber do senhor o que é que exatamente é essa síndrome e como a gente pode diagnosticar, como é que a gente pode talvez prevenir que ela aconteça com os nossos pacientes que desenvolvem algum problema ortopédico, uma fratura, alguma coisa. O que é que a gente pode fazer para prevenir que eles percam essa funcionalidade tão rapidamente como a gente vê que acaba acontecendo? Perfeito. Então, a síndrome da fragilidade, ela leva o que a gente chama de uma homeostenose. Uma estenose, um estreitamento da homeostase, ou seja, pequenos fatores são capazes de equilibrar todo o organismo do indivíduo. Ou seja, talvez uma discreta osteomielite, uma osteomielite mais importante, falange, é capaz de compensar uma insuficiência cardíaca, exacerbar um DPOC. De uma maneira geral, não sei se é critério muito para ortopedista, é muito mais para gente, os critérios de Lina Fried, né? Mas de uma maneira geral, e aí eu acho que é um conceito muito importante que fica claro aqui, é que quando eu foco na questão óssea, lembrar que quem dá estruturação, quem sustenta o esqueleto ósseo é massa, é o músculo. Então, de uma maneira geral, é a união da sarcopenia, dos critérios da sarcopenia, redução da massa óssea, da massa muscular, da força muscular e da funcionalidade, junto a uma sensação de fadiga, de exaustão. Esses são os critérios clássicos da fragilidade. E pacientes tendo 3 desses 5 critérios são pacientes mais propensos a ter complicações pela doença e pelo tratamento, e geralmente pelo tratamento cirúrgico. Então, classificar os pacientes frágil ou não frágil é muito importante até para mostrar aos familiares qual é a expectativa do tratamento. Isso é importantíssimo. Às vezes cria uma expectativa muito alta num paciente frágil e a resposta vai ser aquém do que nós gostaríamos. Então, esse conceito músculo e osso tem que andar sempre casado. Então, na hora que eu tento suplementar vitamina D, repor um cálcio, tratar minha massa óssea, eu preciso também focar na minha massa muscular. É ele que dá sustentação. Então, tentar prevenir sarcopenia e além de outros fatores. Não adianta também ter uma massa óssea boa, uma massa muscular boa, se eu tenho uma baixa acuidade visual. É um paciente propenso a queda, se eu não tenho um ambiente apropriado. Então, a visão desse indivíduo é muito mais holística. Vai muito além de uma massa óssea, de um resultado de simetria óssea. Então, vai também da massa óssea, da qualidade muscular, não é? Da questão visual, do ambiente. Isso, obviamente, quando se fala de fraturas, tá? Mas quando se fala de fragilidade, eu preciso melhorar a minha capacidade funcional junto com a redução dos critérios de sarcopenia, massa, força e função. E isso é interessante que o senhor falou até para a gente lidar com a expectativa, né? Porque a família do paciente ele chega para a gente achando que aquele problema que ela tinha no joelho, se a gente resolver, ela vai voltar a andar, vai voltar a fazer as atividades que ela tinha antes. E isso pode não ser verdade, porque não é só um problema no joelho. Ela tem uma série de outros fatores que talvez a fratura do joelho piorou tudo aquilo ali, né? A sarcopenia, piorou a mobilidade, tudo isso. Mas não é resolver aquela fratura que vai resolver a situação de fragilidade dela. Então, isso é muito interessante realmente. Eu tenho um chefe que ele é muito ligado em todo esse aspecto holístico do paciente, né? Grande doutor Felipe Alosa, e ele, naquele momento, ele se preocupou muito mais em encaminhar esse paciente para um geriatra, tentar melhorar a qualidade de vida dele, a funcionalidade Isso. dele, do que resolver aquele problema ortopédico naquele momento. Então, isso é muito interessante. A gente precisa ter um olhar
voltado também para isso, porque a gente lida com resultados, né? Então a gente precisa entender que a fragilidade ela também entra para envolver o resultado, né? Ela se Sem mistura dúvida, com o resultado. Então a gente precisa ter esse conhecimento. sem dúvida. Eu vejo cada vez mais em consultório, né, essa avaliação geriátrica pré-operatória. Então, aquele conceito apenas para ser cardiológico, eu quero saber o risco de ter um evento cardiovascular no trânsito no pós-operatório imediato, a gente precisa abranger mais, não é? Eu sei que é uma questão com mortalidade, uma morbidade, mortalidade alta, que são eventos cardiovasculares, mas não podemos desprezar, e talvez com uma morbidade tão alta quanto os eventos outros não cardiológicos. Então, cada vez mais eu tenho recebido pacientes não só para avaliação, como também para preparo, né? E nós conseguimos objetivar isso através de algumas escalas. Isso é importante para nós, para o familiar, para vocês, cirurgiões, ortopedistas, né? E eu consigo saber esse ganho funcional, né? Esse ganho de uma maneira geral, tá? Isso é fundamental, esse preparo para esses pacientes. Então, às vezes eu retardo um pouco o meu tratamento cirúrgico, né? Tratamento ortopédico, mas eu ganho em relação a resultados finais. Só uma coisinha, a gente falou muito em não acessibilidade em relação à densitometria. O que é que eu posso fazer para identificar a sarcopenia naquele indivíduo que está lá no interior, né, naquela cidade que realmente não tem a densitometria corporal, que eu posso ver massa óssea através da densitometria corporal. Então, tendo uma simples fita métrica, eu posso avaliar a circunferência panturrilha não dominante, ou seja, se eu sou destro, eu avalio a esquerda, menor do que 30 centímetros, geralmente é um critério de baixa massa muscular. E, caso consiga, é um instrumento de baixo poder, assim, baixo valor financeiro, tem hoje os dinamômetros. Eu consigo avaliar minha força muscular através da medição da minha força de preensão palmar. Então, se eu não tenho um padrão ouro, eu posso usar dessas outras ferramentas em relação à massa, à força e à funcionalidade, aquele teste do time up and go, né? Sem as mãos nos braços, você se levanta, anda 3 metros e volta. E a gente conta o tempo que esse paciente faz isso. Então, acho que são ferramentas simples, que eu acho que isso pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, tá? E a gente pode definir os critérios de sarcopenia. Então, se eu tiver um raio-x, e se Deus quiser vai validar isso, da cortical, e essas avaliações simples, eu posso chegar muito próximo de um diagnóstico criterioso da fragilidade e avaliar quais são os riscos e benefícios do tratamento cirúrgico ou não. Então, queria até fazer um convite aqui para o pessoal que está nos escutando, né? Quantas, quantos médicos, quantos cirurgiões já encaminharam o seu paciente que vai ser submetido a uma artroplastia do quadril, a uma artroplastia do joelho, uma artroplastia do tornozelo ou qualquer outro procedimento ortopédico, primeiro para o seu geriatra para saber como a gente pode atuar e acabar melhorando o resultado daquela cirurgia. A gente poderia fazer uma reabilitação, como você está falando, Perfeito. pré-operatória, para quando chegar no pós-operatório, ele tá melhor. Então a gente tem um costume de lidar com o fisioterapeuta, de pedir para o fisioterapeuta ajudar aquele paciente, reabilitar aquele paciente, mas eu acho que a gente não tem tanto esse costume de envolver o geriatra nesse fluxo aí, e isso poderia melhorar o nosso resultado pós-operatório. Sem dúvida, eu acho cada vez mais essa equipe multi e interdisciplinar é muito importante. Ortopedista geriátrico, fisioterapeuta, respiratório, motor, né? Seja um terapeuta ocupacional. Então, a questão, até alguém que trabalha com farmácia também, isso pode ajudar muito em relação à interação droga-droga. Então, se a gente realmente criar uma equipe multidisciplinar, o paciente só tem a ganhar. Então, é fundamental esse conceito, né, que fique claro que a gente possa trabalhar em equipe. E o único benefício é esse paciente ter um resultado melhor no seu pós-operatório, na sua funcionalidade, ter uma quantidade de vida maior com qualidade. Isso é fundamental. Perfeito. E aí, doutor Marcelo, a gente passa por um outro momento aqui do podcast também, que é falar sobre cuidados clínicos com o paciente idoso. O que é que eu quero dizer com isso? Então, a gente trata pacientes que têm patologias ortopédicas e que são idosos, a gente precisa prescrever medicações para eles, analgésicos, a gente precisa prescrever, às vezes, a gente não sabe se pode, a gente fica naquela dúvida, a gente pode prescrever um anti-inflamatório, e a gente sabe que tem anti-inflamatórios hoje em dia que são inibidores seletivos, né? Mas alguns deles se mostraram que aumentavam
risco cardiovascular. Então, eu queria entender um pouco do senhor qual é a sua percepção em relação ao uso de anti-inflamatórios. E não só no paciente que a gente está manejando dor, né? A gente está fazendo analgesia, mas também aqueles pacientes que estão internados, ou seja, tiveram uma fratura, ou então a gente operou e ele precisa ficar mais um pouco de tempo hospitalizado. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com esse paciente? Nós, como ortopedistas, né, que a gente precisa reconhecer rapidamente, não errar numa prescrição e saber que aquele paciente pode complicar de alguma forma com aquele procedimento. Ótima pergunta. Primeiro ponto e conceito é: nunca subestime dor. E nós médicos temos uma capacidade de subestimar a dor do próximo. Então, até uma escala simples, a EVA, escala visual de dor, né? Álgica, na verdade, dor. E a gente pode classificar a dor do paciente. Seu fulano, de 0 a 10, 0 sem dor, 10 a dor mais forte da vida do senhor, qual é a nota para dor? E a parte da classificação de dor, de 1, 2 a 4, dor leve, 5, 6 e 7, moderada, 8, 9, 10, dor forte. A gente vai usar o melhor tipo de analgésico. Então, a gente pode começar com analgésico simples, uma dipirona de 1 grama, um paracetamol para dores mais leves, opioides de baixa potência para dores moderadas, como a codeína e tramadol, tá? E dores mais fortes, a gente parte realmente para os opioides mais potentes, tá? A preocupação nossa é sempre a relação dos picos e vales, ou seja, na hora que eu faço o remédio, o nível sérico sobe, tem um tempo meia-vida, acaba o efeito, o paciente acaba voltando a ter dor. Então, ficam nas 24 horas, a gente tem que ter muita noção de tempo de meia-vida e deixar fixa essa droga para que ele não venha sentir dor e a gente evite esse picos e vales, ou seja, sem dor, dor, sem dor, dor. Isso traz muita repercussão a nível do paciente hospitalizado, né? Até questão do humor, delírio. Você sabe que dor maltratada também é uma causa de delírio. De uma maneira geral, analgésicos e opioides. Quem entraria os anti-inflamatórios? Né? Nunca em pacientes frágeis, tá? Mas se eu classificar um idoso, 60 anos, 64 anos, sem nenhuma comorbidade, né? Tem uma dor importante, uma dor de características inflamatórias, como uma osteomielite importante, né? Eu posso avaliar o uso de um inibidor específico OX2 por 2, 3 dias, mas geralmente eu tento um analgésico, um opioide, um relaxante muscular, em não conseguindo, não for frágil, um paciente mais próximo da sua sexta, sétima década, sem nenhuma outra contraindicação, ou seja, não tem nenhuma só dispepsia, de úlcera gástrica, não tem nenhuma nefropatia, eu posso avaliar nesse paciente o uso por muito curto período de tempo de um anti-inflamatório específico OX2. De uma maneira geral, não é a minha prescrição, é minha exceção. Então, geralmente, analgésicos e opioides. Certo. E em relação a complicações de um paciente que está internado, como o delírio que o senhor falou, né? O que é que a gente pode fazer para prevenir isso? Existe alguma coisa que a gente pode prescrever? Existe alguma coisa que a gente deve evitar na prescrição? Então, por exemplo, paciente que internou para fazer uma artroplastia do joelho, uma artroplastia do quadril, como é que a gente pode prevenir complicações nesse paciente que está internado? Algum cuidado a mais para esses pacientes? Perfeito. Primeira coisa, identificar quem é o paciente de alto risco para delírio. Então, são os pacientes que já existe um comprometimento cognitivo leve ou já uma síndrome demencial, tá? Pacientes ó, com déficits auditivos e visuais, são pacientes de risco também. Então, o que é que eu posso fazer? Primeiro, segundo e terceiro ponto, terapia não farmacológica, tá? Então, o sono, o ciclo sono-vigília, tentar deixar tudo adequado. Então, de dia, abre cortinas, entra claridade. Tentar, isso já em pacientes mais com declínio cognitivo, transformar aquele quarto hospitalar em ambientes mais domiciliares. Traga um porta-retrato, um relógio na frente da cama, para que ele possa ver que horas são, né? Evitar dor, evitar constipação, se possível, evitar use sondas, mobilizar o paciente, por mais que tenha alguma alteração de joelho e quadril, tira do leito, coloca na cama com a ajuda do fisioterapeuta, tá? Se é um paciente eletivo para uma artroplastia por artrose, tentar deambular, então tentar tirar esse paciente, né, controlar a dor. Isso são pontos muito importantes para evitar o delírio nos pacientes. E, no pós-operatório, além desses fatores, ter um controle adequado de dor. São os pontos fundamentais e não farmacológicos na prevenção de delírio em pacientes internados.
Muito bom. E medidas simples, né, que a gente não tem o hábito de pedir para os familiares fazerem, como por exemplo, o senhor falou aí da foto de um familiar, um relógio, abrir as Isso. cortinas, e isso aí a gente percebe que paciente que tem às vezes uma fratura de membro inferior, fica acamado, não consegue operar rapidamente por algum motivo, e aí você vê que ele já vai ficando mais tempo internado, ele vai desenvolvendo as complicações clínicas, o delírio e outras complicações clínicas, e talvez aí com medidas simples, né, como uma foto, um relógio, abrir a cortina, a gente pudesse ter ajudado com que esse paciente, não desenvolvesse aquela complicação. E como é que a gente poderia tratar farmacologicamente o delírio? Existe alguma medicação que é segura, que é eficaz em tratar isso, ou a gente tem que se basear principalmente nas medidas farmacológicas, não Ó farmacológicas? ótima pergunta. Existe 3 tipos de delírio: o hipoativo, né, isso não deve ser tensão, com quadro confusional, mas sem agitação. O hiperativo, que é agitação, esse requer mesmo o uso de antipsicóticos, tá? E o misto, que é exatamente a flutuação ora hipoativo, ora hiperativo. Então, primeiro passo no farmacológico, ok, mas todo delírio hiperativo deve iniciar uma terapia farmacológica e principalmente com os antipsicóticos de última geração. São antipsicóticos que dão menos efeito a nível dopaminérgico, dão menos parkinsoniana. E aí a gente pode utilizar de acordo, por exemplo, eu uso a quetiapina, né, que parece que tem um delírio, mas com dificuldade de dormir, que tem um efeito um pouco mais sedativo. E até a dose de 50 miligramas, ele acaba não tendo tanta ação de dopamina, eu tenho menos efeitos parkinsonianos. Se eu tenho um efeito mais diurno, a gente pode usar risperidona, olanzapina, né, o aripiprazol. Então, a gente tem que saber qual é o perfil de paciente que estamos lidando para escolher o melhor antipsicótico, e isso especialmente nos pacientes com delírio hiperativo. No hipoativo, eu quero buscar a causa. Por que ele está assim? Foi apenas pós-operatório? Mas ele já evacuou no pós-operatório? Tem alguma sonda? É necessária sonda vesical? Não. Vamos tirar. Vamos desinvadir o paciente. Vamos organizar os horários de modo que ele tenha um sono adequado. Ou seja, tem lá uma medicação 1 da manhã, ele está dormindo. É necessário medicação na madrugada para o idoso? Né? Não dá para concentrar durante o dia. Falar com o técnico de enfermagem, com a equipe de enfermagem para entrar menos no quarto. Então, existe todo um rol de orientações que podemos fazer para que esse paciente melhore ou evite o delírio. Então, farmacoterapia especificamente para os pacientes hiperativos. No hipoativo, vamos buscar a causa. Vamos controlar a dor, tirar constipação, desinvadir paciente, organizar os horários medicamentosos. Então, por exemplo, aí vai ser um diurético às 18 horas. Se eu usar um diurético às 18 horas, vou passar a madrugada urinando, fragmentando meu sono e urinando com a noctúria. Então, vamos também checar horários de medicação e, quando se fala de dor, vamos evitar esses picos e vales, deixar os horários fixos dos analgésicos para que o paciente não trate a dor e daqui a pouco volte a dor. Então, esse é um conjunto de ações que fazemos, obviamente, mais uma vez, uma equipe multidisciplinar, nós, vocês, da ortopedia, com a equipe de fisioterapia, enfermagem, né, a fono. Então, tudo isso é importante para a gente ter um resultado melhor. E quando se fala de delírio pós-operatório, se fala em aumento do tempo de internação hospitalar, aumento de morbidade e aumento de mortalidade. Então, é importantíssimo essa avaliação pré, como já falamos, mas no pós, essa ação é muito importante também. Bom, doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Eu acho que a gente passou, fez um panorama aí de várias situações da geriatria que se misturam, que estão presentes também na ortopedia, e eu espero que tenha ajudado o pessoal que vai nos escutar a ficar mais atento a algumas condições nesses pacientes idosos e saber manejar ou pelo menos reconhecer e encaminhar quando ele não souber tratar esses pacientes. Então acho que foi uma conversa bastante produtiva e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, tá? Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho em alguns conceitos, né? Mas que são fundamentais. E lembrando, Ricardo, em 2019, abril de 2019, ó, o que a gente tem uma pirâmide demográfica, ó, a gente virou um cilindro e em abril de 2019, ó, a pirâmide inverteu. Então, o lidar com o idoso vai ser uma realidade para todas as especialidades. E por que não andar em conjunto, né? É importantíssimo essa inter-relação, especialidade de geriatria e as não médicas também. Então, formar uma equipe que tem um pensamento único, né, multi e interdisciplinar, é fundamental para o paciente, para o resultado do paciente. Não adianta a gente ter
uma prótese bem colocada, um tratamento cirúrgico osteomielite muito bem realizado, se o desfecho final não for positivo. Então, eu acho que a gente precisa andar em conjunto, precisa andar em mãos dadas, né? Toda essa equipe para esse objetivo final, que é o bem-estar, a funcionalidade, evitar as complicações desses nossos pacientes. Eu que agradeço, na verdade, esse convite. É um prazer aqui conversar com vocês, tá? E espero ter ajudado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, conversamos hoje com o Dr. Marcelo Cabral, geriatra, e espero que vocês tenham gostado desse podcast e aprendido com esse podcast que a gente fez hoje. Então, um grande abraço e até o próximo episódio.